Começar essa live de hoje falando sobre a criança interior. Eu venho fazendo algumas publicações no Stories sobre o livro O Ciclo da Autossabotagem. E um dos motivos foi porque esse autor, o Stanley Rosner, ele vai contar dos casos de pacientes que ele atendeu. E ele faz uma correlação e o estudo dele chegou, vamos dizer assim, uma espécie de conclusão de que o ciclo da autossabotagem ele acontece em virtude do modelo de família que esses pacientes que ele atendeu tiveram na infância. E ele consegue mostrar, assim, com exemplos muito... vamos dizer, muito concretos, o quanto isso fica nítido no relacionamento, né, dessas pessoas. Então, quando ele faz um mapeamento desses pacientes, ele percebe que a forma como essa pessoa se relaciona no trabalho, a forma como essa pessoa se relaciona com esposa, marido, é algo muito parecido como essa pessoa se relacionava com os pais e que modelo de pais essa pessoa teve. E boa noite, Áurea, seja bem-vinda. E como esse modelo de pais reverbera e esse ambiente que essa criança cresceu vai trazer resultados para ela na fase adulta. Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante quando se fala de criança interior é que você não pode dar ou não consegue dar aquilo que você não recebeu. Eu acho que uma das grandes... acho que é o grande desafio para se falar sobre criança interior, inclusive para poder falar como é a dificuldade das pessoas se conectarem com crianças e a dificuldade de se conectar e de entender quando se fala da criança interior, na minha opinião, tem muito a ver com o que essa pessoa teve de modelo e como ela foi tratada como criança. Boa noite, Gigi, seja bem-vinda. E aí, claro, se essa pessoa na infância não foi tratada e não foi olhada como uma criança, em geral ela vai reproduzir isso na fase adulta com ela e com as outras crianças, né? E aí isso vai ficar mais claro quando a gente pensa que essas pessoas vão ter filhos, assim. Essa coisa de entrar em contato com a criança interior, eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez isso, eu achei isso muito surreal. E porque o que eu acreditava era que uma pessoa, ela... Olá, Eleonora, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Uma pessoa passou pela infância, pela adolescência, ela cresce e, enfim, tudo cresce nessa pessoa, né? E aí, quando eu comecei a minha formação como terapeuta, que foi primeiro através da formação de renascimento, foi que eu me dei conta de que existem memórias dentro de mim que são relativas a quando eu era uma criança. E que, principalmente, as coisas que não foram resolvidas naquela época, elas ainda ficam latentes. Então, isso foi algo muito revelador para mim. Não sei como foi para vocês, se vocês puderem aí me contar, vocês têm consciência disso, de que que a nossa criança interna, ela continua existindo, mesmo quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto? Como é que é isso para vocês, assim? Vocês já sabiam disso ou isso é novo? Imaginar e ter consciência de que a criança que a gente foi ainda mora dentro da gente.
E aí eu achei bem interessante, porque eu lembro que na primeira formação do Retiro de Renascimento, uma das pistas para se saber em que momentos a nossa criança foi ferida, a pista que a gente tem é quando a gente gosta de uma criança ou não gosta até uma certa idade. Ah, eu só gosto de criança depois que ela começa a andar. Antes, é tão sem graça. Ou, né, eu dizia isso. Eu acho engraçadinho um bebê até 9 meses. Depois que ele começa a andar, não, é muito chato, é muito ruim, porque ele fica andando para lá e para cá e a gente já não consegue ter tanto controle sobre a criança. Ai, tá muito escuro aqui, né? Deixa eu ver se eu melhoro isso. Que eu desliguei o computador. Mas enfim, então essa pode ser uma pista. Quando você diz que gosta de crianças até uma determinada idade e em outra idade você não gosta ou não acha legal, se incomoda com choro, se incomoda com qualquer expressão de uma criança por qualquer motivo. Sim, as infantilidades nas atitudes como adultos, mas é novo. Sim. E é muito interessante porque no livro Volta ao Lar, o John Bradshaw, para mim é considerado um dos melhores. Quer dizer, eu, na verdade, o único livro que eu conheço que aborde mesmo o tema criança interior e que faça todo um trabalho é o Volta ao Lar. E aí ele fala que, assim, quando a gente não resolve as nossas questões na infância, o que ficou pendente é como se a gente se tornasse uma grande criança, né? Que pesa, sei lá, 70, 80 quilos e que tem 1,60 m, 1,70 m de altura. É uma criança gigante. E esse é um dos motivos pelos quais a gente acha, né, nós mesmos ou outras pessoas com atitudes infantis. É porque, de fato, tem alguma coisa ali que não foi resolvida. Então, essa é uma possível pista, você se relacionar ou não com criança até uma determinada idade ou a partir de de outra idade, né? Ou o fato de você não ter nenhuma conexão com criança. E eu lembro, assim, que eu tinha uma... Boa noite, Camille. Eu tinha uma dificuldade imensa com criança, assim. E eu lembro uma vez que uma amiga foi com a filha em casa e a gente achou o máximo a menininha levantar sozinha, ela era um bebê, e eu sempre eu achava que criança tinha que ser independente, que pra que ficar com frescura. E aí, quando eu fiz a minha formação de terapeuta e fui entrando em contato com essas teorias da criança interior, foi que eu me dei conta de quanto eu tive a minha criança ferida e aí eu não conseguia me conectar com uma outra criança, porque aquilo que eu não recebi, eu não conseguia dar. Simples assim, quase matemático, né? E assim, e por que é importante entrar em contato com a criança interior, assim? Quando a gente entra em contato com a nossa criança interior, uma das primeiras coisas que podem acontecer, e aí pensando no livro, né, O Ciclo da Autossabotagem, que eu venho postando nos stories, uma delas é você entender e tomar consciência por que você está experimentando a autossabotagem na sua vida. Por que, por exemplo, você tem relacionamentos que se repetem? Você já teve, sei lá, homem e mulher, namorados, namoradas, e parece que eles todos são meio iguais, assim. São comportamentos muito parecidos, histórias muito parecidas. Boa noite, Tadeu, seja bem-vindo. Então, quando você entra em contato com a sua criança e vai tomando consciência de como é que foi a sua infância, né? Muitas pessoas, pelo menos as que eu conheço, e já vi relatos em retiros e atendimentos, a maioria delas não lembra como foi a infância, ou elas dizem assim, foi maravilhosa.
né? E assim, que bom se foi maravilhosa, mas é muito raro encontrar isso, até porque a gente vive numa sociedade que tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com a criança e, inclusive, de olhar para a criança pela perspectiva da criança, né? Quando eu fiz a live sobre como o seu nascimento afeta os seus relacionamentos, num parto, por exemplo, isso fica muito nítido, como é que os profissionais e os pais, eles não têm consciência e não conseguem olhar para aquilo tudo pela perspectiva da criança. Então, me parece pouco provável que muitas pessoas tenham tido infâncias maravilhosas. Inclusive, eu conheço uma terapeuta que ela fala que quando alguém fala para ela que a infância dela foi maravilhosa, ela fala, ai meu Deus, já sei que aí é onde mais vai ter assunto para se cuidar da criança que esse adulto foi. E aí, então, quando você entra em contato com a sua criança interior, você consegue entender por que a autossabotagem acontece na sua vida e como é o mecanismo desse ciclo de autossabotagem. A outra coisa, e aí, claro, quando você consegue identificar esses padrões e essas repetições, né? Por exemplo, com o livro Volta ao Lar, é possível que você consiga fazer isso sozinho, né? Mas em geral a gente consegue fazer isso procurando terapia. Então, e aí o autor vai falar aqui, né, do ciclo da autossabotagem, que muitas pessoas que procuraram terapia, elas procuraram porque elas estão tendo alguma questão, principalmente de relacionamento. E aí quando ele fazia o mapeamento de como foi a infância dessa pessoa, ele identificava de onde vinha aquele ciclo de autossabotagem. Então, entrar em contato com a criança interior pode ser uma maneira de você buscar algum tipo de terapia. E aí, de fato, resolver essas questões que precisam ser resolvidas e parar com essa repetição de padrões, de ciclo de autossabotagem, de crenças limitantes, enfim. É um exercício de autorresponsabilidade e autonomia, porque o que vai acontecer é que enquanto a nossa criança estiver ferida e a gente não toma consciência disso, a gente pode apresentar alguns comportamentos do tipo esperando sempre que alguém resolva, como se fosse esperando que o pai e a mãe resolvam. E aí pessoas que a gente coloca para assumir esse papel, que pode ser o chefe ou a chefe, que pode ser esposa, marido, colegas de trabalho. E isso é um grande problema, porque como assim você vai esperar que alguém resolva suas questões, sendo que a única pessoa que pode resolver é você mesmo, né? Você pode ter uma ajuda terapêutica para tomar consciência e conhecer alguns conceitos, mas quem tem que resolver isso é a gente mesmo. E isso é um grande exercício de autorresponsabilidade e autonomia. A Eleanora está falando que ela fez os exercícios do livro Volta ao Lar, gravando e ouvindo o vídeo. Na verdade, assim, só para explicar para vocês, para contextualizar, o Volta ao Lar, ele propõe muitos exercícios e a maioria deles é uma meditação que a gente grava e ouve essa meditação com a nossa própria voz, mas que não surtiu muito efeito, ela está dizendo. Então, talvez tenha que investigar um pouco mais e ver o que ainda está pegando, né? Muitas pessoas podem precisar de uma ajuda terapêutica para passar por esse processo juntas, porque eu vou dar um exemplo que é parecido com o que o Jung falava sobre a gente mesmo analisar os nossos sonhos. É possível? É possível. Mas é a mesma coisa que a gente olhar para as nossas costas. Se alguém olha e vai falando como a gente consegue saber mais como é as nossas costas, né? E uma analogia disso também seria olhar para a sombra, né? E é possível que algumas pessoas precisem de ajuda terapêutica para começar. Apesar do livro Volta ao Lar, ele dá as diretrizes assim, ele dá as instruções. O John foi muito generoso, porque ele detalha com muita precisão
como fazer o trabalho individual e ainda em grupo. Mas é um processo que muitas vezes pode ser bastante doloroso e precise de ajuda de um terapeuta. A outra coisa que é um resultado de quando a gente se conecta com a nossa criança interior e faz trabalhos e entende o que precisa ser resolvido com essa criança, nessa criança, é o quanto a gente melhora a nossa conexão com as outras crianças. E começa a se ver como um agente ali responsável pelas crianças que estão nesse mundo, assim, né? Então, por exemplo, eu acho que o que faz a gente achar que tudo bem, ou que, é uma criança pedindo esmola, ou no semáforo vendendo alguma coisa e não está estudando e está trabalhando, para mim esse é um retrato bastante revelador do quanto a gente não se conecta com uma criança, que é achar que é normal, não tem outro jeito. Uma criança dormir na rua, tá com fome, sem roupa. E então também investigar sobre a criança interior e fazer esse trabalho é algo que pode nos ajudar a conectar com as crianças de uma maneira geral, né? Eu imagino o quanto deve ser difícil para um pai e para uma mãe que numa determinada fase da criança ela fica completamente sem paciência, né? Eu conheço pessoas que falam, detesto ir na cerimônia do meu filho de escola, ou detesto fazer tal coisa com meu filho, não gosto de brincar, que coisa chata esse negócio de ficar brincando. Algumas pessoas ainda conseguem falar isso, mas eu conheço pessoas que sentem muita vergonha, e que inclusive já foram fazer terapia porque sentia raiva do filho ou da filha. E isso é uma coisa muito dolorosa e bastante reveladora sobre aquela pessoa tem uma criança interior ferida e que não foi olhada e que não está sendo olhada, né? Olá, Celeste, seja bem-vinda, boa noite. Bem, então essas são algumas das possibilidades de quando a gente entra em contato com a nossa criança interior, né? A busca de toda criança que vem para esse mundo... Oi, Laís, boa noite. Então, eu já falei um pouco aqui sobre as pistas de quando a gente não se conecta, quando a gente tem uma criança interior ferida. Uma das pistas é a forma como a gente se relaciona com outras crianças, experimentar ciclos de autossabotagem que se repetem. Eu publiquei trechos do livro O Ciclo da Autossabotagem no Stories, eu já venho publicando, acho que há quase um mês. E o autor mostra muito bem isso, como que o ciclo de sabotagem acontece na vida das pessoas por causa do modelo que elas tiveram de pais e de relacionamentos na infância. Obrigada. A Celeste está falando que não me conhece, mas que se sente muito próxima de mim. Eu também me sinto muito próxima de você. Que ótimo. E aí, quando a gente se conecta com a criança interior, a gente começa a entender e olhar para o mundo através dos olhos de uma criança, né? E uma coisa que eu defendo muito é que a gente leia sobre e estude sobre, né? Porque, pelo menos na minha experiência, eu nunca tinha lido, né? Eu sou terapeuta há 4 anos, não há 4 anos, há 3 anos, mas venho nessa caminhada de estudo há mais ou menos 4 anos, ou seja, bastante recente. E antes disso, eu nunca tinha lido livros sobre criança, apesar de ter feito, o meu primeiro curso foi técnico em enfermagem, eu trabalhei em maternidade, e era um estudo muito científico e que não falava, por exemplo, das coisas que eu estudo hoje, né? Sobre conexão, sobre energia, sobre sentimentos, é algo muito matemático, né? E acredito que sim, é muito importante ler sobre isso, mas existem livros, né? Por exemplo, o Volta ao Lar é um livro que ele não é impresso mais, isso é uma coisa para mim muito surreal. Se você encontrar ele na estante virtual, ele virou relíquia, ele custa em torno de 200, 300 reais, né?
O Bebê do Amanhã e toda a bibliografia que eu tive acesso por causa da formação como terapeuta, eu nunca tinha ouvido falar desses livros. Quando eu falo para algumas pessoas desses livros, ninguém nunca ouviu falar, fica completamente chocado com as informações que tem. Olá, Vivi de Paula. Seja bem-vinda. E então, para mim é imprescindível, e nessa caminhada que eu tenho feito, não só na formação como terapeuta, mas nesse processo de autoconhecimento, que ele não vai ter fim nunca, né? E isso é algo imprescindível para que eu atue como terapeuta. Uma das coisas é estudar, né? Estudar sobre o que é uma criança, sobre o que é um bebê, sobre como funciona o cérebro, como funciona o corpo, como funciona uma gestação. Isso é básico, né? Para a gente poder entender. E o que a criança busca, basicamente, é ser amada e pertencer. E aí a forma como ela chega, né, através do tipo de parto, de gestação, já vai dar algumas pistas para ela sobre como é a recepção, como é a chegada dessa criança, né? E a criança, ela tem fases, né? A fase do bom e mal, do certo e errado. E nesse momento, ela não tem toda aquela questão cognitiva e do racional. Ela é totalmente sentimento e sensação. E ela veio para esse mundo para aprender e desenvolver-se principalmente emocionalmente. Então, o que ela recebe de modelo dos pais, ela vai se adequando com as ferramentas que tem, que são, em termos de comunicação, elas são precárias, né? Um bebê, quando ele tem fome, ele só tem condições de chorar. E ele vai chorando e gritando, né? E isso é uma ferramenta muito precária em comparação a um adulto que pode falar, que anda, que pode comprar uma comida. Um bebê não sabe disso, né? E a criança vem para aprender a se desenvolver emocionalmente. Então, assim, uma coisa que para mim, por exemplo, foi muito reveladora foi saber que as crianças, né, os bebês, eles captam o campo. O que significa isso? A casa está uma confusão, está tendo briga entre pai e mãe, pode ser que eles nem briguem na frente das crianças, mas a criança sente a tensão, né? No livro do Thomas Verne, ele fala uma coisa super interessante, assim, como para a criança é totalmente confuso para o desenvolvimento dela olhar para um adulto sorrindo, mas que internamente está com raiva, está sentindo raiva. A criança capta isso, só que ela fica muito confusa, porque ela sente que está tendo raiva, mas ela vê o sorriso e aquilo para ela é muito confuso. E se isso tem uma repetição, essa confusão se instala internamente nessa criança ad eterno. Então isso para mim foi muito revelador. Como é que, por exemplo, as crianças sonham, e esse sonho é revelador sobre o que está acontecendo com os pais. Crianças até 14 anos, eles ficam doentes para revelar algo que os pais não estão falando ou revelando. Então é muito potente o quanto a criança capta o que está acontecendo e não precisa ser falado, basta ser sentido, porque é assim, é como se a criança tivesse um radar super mega potente para captar sentimentos e sensações, né? E por causa dessa... E aí, claro, a criança tem uma ligação muito forte com pai e mãe, e a mãe ela vai ter uma simbiose até 3 anos de idade, que ela não sabe que ela é um ser. Ela acha que a mãe e ela são um ser único, né? Ela vai começar a entender que ela é um ser a partir dos 3 anos. E ela tem um amor profundo pela mãe e pelo pai. E claro, quando ela faz alguma coisa que ela entende
pela sensação ou expressão do adulto que cuida dela, pai e mãe, que ela foi rejeitada, ela vai logo dar um jeito de mudar o comportamento e se adequar. E uma das coisas e aí quem mostra isso muito bem é a constelação familiar, os estudos de teoria sistêmica, que vai mostrar um pacto de fidelidade. Então, se a criança entende que para ela ser amada, ela precisa ser raivosa, ela precisa gritar, porque é assim que ela aprendeu, é assim que ela vai fazer. E aí, quando ela é corrigida por isso, ou ela é agredida por isso para ela é muito confuso. Então, essa questão do pacto de fidelidade que uma criança estabelece com os pais, ela pode durar até a fase adulta, até que a pessoa tome consciência de que aquilo que ela está fazendo é algo que não foi resolvido com pai e mãe, tá? Eu tô com uma colinha aqui para poder lembrar das coisas que eu quero falar. E essa coisa dos poucos recursos de comunicação, né? Tem um vídeo que eu gosto muito, num TEDx de São Paulo, que a palestrante fala como que ela foi aprender a olhar o mundo através dos olhos de uma criança, né? Que foi quando ela teve um filho, e o filho não parava de chorar, e ela achava que ia voltar a trabalhar rápido, e ela não voltava, e aí ela começou a estudar sobre criança, e começou a descobrir um monte de coisas, e hoje, inclusive, ela faz um trabalho com essa pegada das crianças, e ela mostra um vídeo, que inclusive foi um vídeo que eu assisti há muito tempo atrás, não sei se vocês assistiram, mas é um vídeo que a criança vai andando pela casa, e cada vez que ela acha que tem alguém no cômodo, para onde ela está indo, ela se joga no chão e começa a chorar. E eu lembro quando eu assisti esse vídeo, que deve ter uns 10 anos atrás, no mínimo, eu disse assim, tá vendo como criança manipula? Gente, criança manipula mesmo. E aí ela mostra esse vídeo no TEDx e fala, vocês acham que uma criança é capaz de manipular? Aí todo mundo, sim, a maioria, né? E ela fala, não, gente. Como que uma criança que não desenvolveu ainda toda uma forma de entendimento cognitivo, racional, e ela só tem o choro para poder se manifestar, como que isso é manipulação? Isso é o único recurso que ela tem, é gritar, é chorar, né? E aí ela vai falar dessa importância de se estudar sobre como é o mecanismo e o funcionamento fisiológico e emocional de uma criança. Então, ter esse conhecimento de como que uma criança se comunica, como é o raciocínio dela, como é a ligação dela com pai e mãe. Aí a gente vai falar sobre masculino e feminino, né? Que modelo de pai, que modelo de mãe. E aí, colado nisso que modelo de feminino, que modelo de masculino, que modelo de casamento essa criança vai experimentar, né? No ambiente que essa criança vive, é um ambiente tranquilo ou ela presencia discussões? Como é que os pais se relacionam com dinheiro? O que os pais falam, por exemplo, quando chegam em casa do trabalho? O que os pais falam sobre comida, sobre escassez, sobre abundância, sobre prosperidade? Isso tudo cola como um super bonder na criança. E ela começa a acreditar que esse é o modelo da vida, assim. Ela não consegue ir além disso. Ela fica muito presa a isso e ela tem essa prisão que ela se torna ainda mais potente por causa do amor que ela tem pelos pais. Mesmo quando ela sofre violência, agressão. E aí tem uma outra questão da criança que é super forte, que é ela achar que a culpa é dela. Se os pais se separaram, a culpa é dela. Se eles brigam, a culpa é dela. Ela não tem, e ela vem para isso, né, para ter um desenvolvimento emocional, e ela não recebendo isso, ela vai achar que a culpa é dela, ela não tem outra coisa para achar. Agora, uma coisa bem assim, que eu tenho ficado um pouco preocupada
quando eu ouço algumas pessoas falando sobre a questão da criança interior ferida, sobre os trabalhos com criança, ou pessoas até que falam, isso é uma grande bobagem. Porque quando começa essa investigação, né, do que eu chamo de roteiro de nascimento, que é 9 meses antes da mulher ficar grávida, até os 3 primeiros anos de vida da criança, quando começa a fazer essa investigação, claro que se descobre muitas coisas e coisas que muitas vezes não são agradáveis de serem descobertas, né? E aí um padrão possível que uma pessoa, quando ela descobre isso, pode desenvolver ou ter uma atitude é de culpar pai e mãe, de entrar nesse lugar da culpa, da acusação. E isso, na verdade, a investigação não é feita para isso. A investigação é para você tomar consciência do que você teve de modelo e como você ainda leva isso para a sua vida adulta. E aí procurar terapias para limpar isso do seu sistema, porque a notícia maravilhosa é essa, né? Existe muitas terapias para se limparem isso e você reprogramar o seu corpo, o seu cérebro, né? Agora, ficar num lugar de vítima, de que eu fui uma criança que sofri isso, que sofri aquilo, e ficar com isso e parar aí, isso é um problema. Porque assim, os pais dão o que eles têm para dar. A investigação não é para encontrar um culpado. A investigação é para se tomar consciência de que, dependendo do ambiente que a gente cresce, a gente vai reproduzir isso na fase adulta. E que enquanto a gente não toma consciência e faz trabalhos para mudar isso, a gente para lá onde tudo aconteceu. Então, isso é muito grave, né? A ideia não é pegar isso para acusar ninguém. Cada um faz aquilo que foi possível fazer, né? E se a gente for olhar, né, para a nossa geração, o que sofreu na infância, o que eu sofri na infância é muito diferente do que a minha mãe, do que minha avó sofreram. Se for fazer uma comparação, eu não acredito em sofrômetro. Mas se a gente fizer uma comparação, o que elas passaram é muito mais grave do que eu passei, né? Mas essa não é a questão, não é porque a perspectiva da gravidade do sofrimento não é do adulto, mas é da criança. O que eu, na minha infância, diante de determinada coisa, identifiquei como um trauma e aquilo foi traumático para mim. Não importa nem se a história aconteceu, que isso é uma coisa que eu já ouvi também, né? Principalmente quando fala de abuso sexual. Algumas pessoas falam, mas isso não aconteceu, não foi dessa forma. Não interessa. O que interessa é como que a criança sentiu isso e como que isso se instalou nela como uma crença, como um modelo, como um trauma. E é isso que os terapeutas usam para fazer uma limpeza e uma reprogramação. Não é para ficar na acusação. Esse não é o papel, tá? Então, eu acho que eu consegui abordar bem os temas aqui do que eu estava pensando em falar. Queria saber de vocês, assim, disso que vocês ouviram, do que eu falei. Fez sentido, não fez sentido? Vocês hoje fazem algum trabalho com a criança interior de vocês? Vocês têm consciência de que tem uma criança dentro de vocês? Já leu alguma coisa sobre a criança interior? Já fez algum trabalho, algum retiro, alguma terapia que tivesse investigado isso? Vocês conhecem como foi o planejamento dos pais de vocês para vocês virem ao mundo? Como foi a infância de vocês? Vocês já pararam para investigar isso? Já fizeram essa relação de como a minha relação hoje no casamento, no namoro, no trabalho, se parece muito com a relação que eu tenho, que eu tive e vi do meu pai e da minha mãe? Ai, que bom, a Laís já leu o livro Volta ao Lar, é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Esse livro é um livro, assim, eu tenho uma conhecida que fala que é um livro mágico e eu concordo
porque ele é realmente muito maravilhoso, esse livro. E ele é um livro que, para quem não conhece, quem está ouvindo e não conhece, a Vivi de Paula está falando que fez a terapia do renascimento através da respiração, sim, e que foi libertador. Sim, o renascimento Bioflow, ele é uma das técnicas em que é possível e que mais a gente acessa, né? Eu brinco que quem está na sessão de renascimento, na verdade, é a criança, né? Ela que vem muito forte para respirar os traumas e as coisas que aconteceram na infância. Mas o livro Volta ao Lar, ele é um livro que ele traz questionários para você identificar em que fase a sua criança foi ferida. Ele fala de cada fase. Para cada fase tem um exercício, uma meditação, ele tem uma explicação teórica, como isso reverbera na fase adulta. Depois de entrar em contato com a criança, você vai resgatar essa criança, e aí tem mais exercícios, e ele incentiva que as pessoas façam trabalhos em grupo. Depois que a Laís está falando que depois que ela foi mãe, ela se deparou com a tal criança ferida, e é muito complexo. Sim, esse é um lugar assim onde, em geral, a criança vem com tudo. Se você não fez uma investigação antes de ter filho, vai ser na hora que essa criança nasce e você começa a, né, exercitar como pai e mãe, que isso vem com muita força, né? Que é você perceber como não tem paciência, como você se irrita, como que uma vez uma pessoa me falou uma coisa e ela ficou muito chocada com a minha resposta, que foi: tal pessoa não quer colocar a criança na escola porque onde já se viu fazer isso, fazer aquilo. Era uma situação em que eu falei para ela, muitas vezes a nossa criança quer se vingar de outras crianças. E ela ficou chocada. Como assim? Uma mãe querer se vingar do filho? E eu disse, não é a mãe que quer se vingar do filho. É a criança que ela foi, que não recebeu, que não foi para uma escolinha especial, sei lá, que não teve tal brinquedo. Quem não conhece a história de alguma mãe ou de um pai que comprou um brinquedo para a criança em que os pais brincam muito mais com aquele brinquedo, ou que comprou e não deixa a criança brincar, porque na verdade ele não comprou para o filho, ele comprou para ele mesmo, né? Então isso é uma das revelações de que você tem uma criança ferida, né? Tem o livro Os Homens e o Amor, do Samuel Washerson, que ele vai falar especificamente dos homens, como muitos homens ficam muito tempo fora de casa para não ter que entrar em contato com o filho, porque ele, quando criança, não teve a presença do pai. E ele não faz a mínima ideia como lidar com aquele filho. Ele não recebeu esse amor, essa relação, e ele não sabe o que fazer com aquela criança. Ele sente um desespero e ele tem muita vontade de estar junto, mas na hora que ele está junto, ele não sabe o que fazer, porque ele não recebeu isso. É simples assim. E é muito triste, claro que é. Mas muitas pessoas, não sei se foi seu caso, Laís, decidem fazer a terapia porque se tornaram pais. E aí começa a ver que tem alguma coisa errada acontecendo, que ela não tem paciência, que ela se irrita muito, que tem alguma coisa estranha. E, em geral, quando vai para a terapia, descobre que é a manifestação da criança interior dessa pessoa. E aí tem algumas pistas também. Por exemplo, quando a mulher fica grávida e o primeiro filho é uma menina, essa menina, em geral, vai reproduzir tudo que aconteceu quando a mãe era criança. Até o tipo de parto, os comportamentos, as falas são as mesmas. Quando o primeiro filho é um menino, em geral, ele vai repetir o roteiro do pai. E é idêntico, é impressionante. A Eleonora está dizendo que depois que ela conheceu a ciência do início da vida, ela se sentiu muito culpada com o que fez com os filhos. Foi bem difícil para mim. Então, Eleonora, esse é um relato. Por exemplo, as minhas colegas que fizeram a formação de orientadores de autossuficiência, a maioria eram mães e era, assim, muito punk,
No retiro de renascimento, a mesma história, assim, como as mães se sentem culpadas. E isso é uma coisa que eu não sei se tem como ser diferente. Eu não sou mãe, eu não posso falar desse lugar. Mas a Eleanor Luzes, no curso, ela brincava assim, vamos fazer a lixeirinha da culpa. E uma vez eu fiz um workshop que eu fiz a lixeira da culpa. E cada vez que eu falava alguma coisa que uma mãe se sentia culpada, ela escrevia e jogava na lixeira da culpa. Porque alimentar isso não ajuda. Mas, às vezes, é a única coisa que dá para fazer naquele momento. Enfim, eu, por exemplo, me senti muito culpada quando eu lembro que eu trabalhava numa maternidade, eu fazia estágio, e eu pesava as crianças para elas tomarem leite artificial. E que eu furava o pé das crianças para fazer teste do pezinho. Jesus, foi desesperador para mim aquilo, né? Mas, enfim, é o que a gente tinha. E o fato da gente tomar consciência e ainda poder reverter esse quadro em vida, eu já fico bem satisfeita, assim, né? Então, é uma caminhada mesmo. Aqui em casa eu tenho um casal e essa repetição acontece. Impressionante. É impressionante. Isso é uma coisa que é muito assim, e eu acho que deve ser muito chocante, né? Olhar e ficar vendo aquilo, né? Por isso que a gente brinca que filhos são mestres, né? Porque você vai entrando em contato com as suas questões assim, sem disfarce, né? É uma coisa muito escancarada. Bem, esse é um assunto que poxa, dá para fazer live aqui todo dia da semana e não vai esgotar o assunto.